Olá pessoal, estou aqui de novo, Francine Elvanger Matana dos Santos, aluna do curso de graduação em Pedagogia pela Uninter, Polo Arroio do Tigre, no estado do Rio Grande do Sul. Dando continuidade ao meu projeto de extensão, ao qual eu optei por poder realizar, finalizar o meu estágio no ensino médio, dentro do modelo do estágio híbrido devido à pandemia Covid-19. Dou início então à continuidade da leitura da monografia, que eu venho realizando e comentando nos vídeos anteriores, esperando, através desse projeto de extensão, poder proporcionar às alunas do curso normal e alunos de curso de graduação, porque como eu falei, eu convidei minhas colegas também para assistirem, para participarem, minhas colegas do curso de graduação em pedagogia, de sugestões, de como aliar a teoria, que a gente aprende tanto e lê tanto e ouve falar tanto, a prática em sala de aula diante de uma realidade que nos é disposta de uma maneira às vezes totalmente diferente daquilo que a gente leu. Ao mesmo tempo em que não é totalmente diferente do que a teoria. Nós precisamos agregar a teoria, a prática e a nossa realidade para proporcionarmos, aprendizagem. Então, dando sequência, vou fazer a leitura agora da parte que fala ali, sobre a importância do brincar, tá, pessoal? E acho que vamos conseguir encerrar nesse vídeo essa parte, então, da ludicidade na educação infantil, tá bom? Então, segundo Correia Bento, o brincar é importante, não porque é coisa de criança, mas porque é a melhor forma de aproximar o mundo da fantasia do mundo real, que mesmo com toda a sua complexidade se torna simples pelo olhar da criança. Brincando, a criança aprende regras, sentimentos, como as frustrações de perda e alegrias de vitória, e assim descobre como lidar com os sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E nós, como professores, podemos e devemos associar isso à realidade, porque nem tudo é como a gente quer. Quando a gente entra numa sala de aula, não é como a gente quer, como a gente esperava que cada criança fosse, porque cada ser é único. Já falamos sobre isso várias vezes. O brincar na educação infantil é de suma importância porque é a maneira mais simples da criança aprender a lidar com as regras, as frustrações da perda, a socialização fundamental da vida adulta. Nós estamos preparando as crianças, nossos pequenininhos, nossos anjinhos, lá para a vida adulta. E isso é muito importante, isso tem que ser feito de uma maneira que seja gostosa, para que a criança não sofra a se deparar com a realidade que vai surgindo à medida que ela vai crescendo, com as regras às quais nós precisamos nos sujeitar para vivermos uma sociedade, a princípio mais digna, mais igualitária. Segundo Dias, 2013, página 13, existem diversas razões importantes para destacar o brincar, desde o prazer até a importância do desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança. O brincar é importante para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança, pois através da brincadeira a criança expressa suas vontades e desejos. É através da brincadeira que a criança regula suas próprias ações e emoções, desenvolvendo assim sua autonomia. Correia Bento, SD, página 2, esclarece que a liberdade que o brincar é de suma importância, pois proporciona o desenvolvimento da criança. Essa liberdade a leva a conciliar o mundo real e o mundo da imaginação. Já li isso antes, pessoal? Às vezes pode... é repetitivo, eles todos estão falando a mesma coisa. Mas a gente também aprende através da repetição, através da imitação, através da observação, através da leitura. E por isso a teoria é muito importante, porque ela alia conhecimentos de autores, de educadores, de filósofos, a nossa realidade, é o que é necessário,
porque eles viram da necessidade disso acontecer. Estão procurando nos auxiliar, né? Alunas do curso normal, a mim, né? Aluna do curso de graduação em pedagogia, é auxílio, é aliar a prática e aliar a nossa realidade. Ao brincar, então, né, a criança entra no mundo da imaginação, desenvolvendo autonomia, socializando seu meio ambiente que está inserido, desenvolve emoções de bem-estar e descobre que as frustrações fazem parte do universo infantil, fazem parte do nosso mundo real, da nossa vida, tanto de adolescente, como de jovem, como de adulto. Às vezes é muito mais frustração do que realização. E nós temos que aprender a lidar com isso, e nós podemos e devemos ensinar a criança a lidar com isso. E quanto mais cedo ela aprender a lidar, a controlar, a contornar essas frustrações, um adulto melhor, né, vamos dizer assim, menos frustrado se tornará. Porque nós precisamos, não é só ensinar né, ali, como eu digo sempre, aprendizagem, o professor é muito mais do que isso. E a frustração, também nós não podemos só submeter a criança a frustração. Nós precisamos ensinar ela meios de contornar essas frustrações, para ela não se tornar um adulto frustrado, onde tudo que ela faz está errado, onde tudo que ela faz não é daquele jeito, onde todas as maneiras que ela faz não dá certo. Nós precisamos encontrar maneiras de fazer dar certo. A brincadeira, seja ela qual for, é algo de suma importância na infância. Pelos pais, ela deve ser vista não apenas como um momento de entretenimento e lazer dos filhos, mas também como uma oportunidade de desenvolver nas crianças hábitos e atitudes que os façam amadurecer, se tornando responsáveis. Oliveira, 2010, página 14. Como eu falei, né, muitos pais, mas eu quero que ele leia, ele tem que ler. Mas ele é uma criança que ele tem, né, digamos, ele é espectro autista, por exemplo, como aquele aluno que eu tive. Ele não sabia ir no banheiro num local diferente do de casa, até porque em casa ele também não usava o banheiro. Era o pátio da casa, né? Deixavam ele tão à vontade que o banheiro era baixar a calça em qualquer lugar do pátio. Então, essa é uma aprendizagem para ele. As minhas limitações, né? Eu como professor enxergar as necessidades para proporcionar um convívio e uma aprendizagem para esse aluno. Por isso nós precisamos ter o olhar diferenciado para detectar até se meu aluno tem um problema de visão, tem dificuldade na fala, tem dificuldade de entendimento. Opa, ele vive no mundinho da lua. Opa, será que ele não tem dislexia? Não tem TDAH? Segundo Correia Bento, SD, página 2, brincando a criança aprende a lidar com o mundo, formando sua identidade pessoal e autonomia. Experimenta sentimentos bons como amor e ruins como medo, a insegurança, sentimentos esses presentes na vida cotidiana, que é, né, um dos temas, né, pessoal, ali da teoria prática, né, em sala de aula. A gente também tem medo, se sente inseguro, se sente perdido. Às vezes a gente como professor também demora para se encontrar e dar sentido à realidade e fazer a coisa acontecer. Como eu falei, vai pelo caminho, né, alguém leva, depois se torna mais fácil tu aprender a andar naquele caminho. Mas até então aquele caminho, meu Deus, é horrível, porque se passa 1001 coisas na minha cabeça. Souza, 2015, esclarece que o brincar proporciona o prazer e a motivação pessoal que dão origem às ações e explorações que realizam ao longo da brincadeira. O brincar é importante, pois proporciona a aquisição de novos conhecimentos, desenvolve habilidades de forma natural e agradável. Ele é uma das necessidades básicas da criança. É essencial para um bom desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo. Maluf, 2003, página 9. Ao brincar, a criança forma sua identidade pessoal e adquire conhecimentos através dos sentimentos bons e ruins que serão aprendidos e trabalhados para sua vida adulta.
Ao brincar, as crianças repetem através de imitações aquilo que já conhece, ativando sua memória, transformam os seus conhecimentos por meio da criação de uma situação imaginária nova. Na brincadeira, a criança amadurece algumas competências para a vida coletiva, através da interação, da utilização e experimento de regras e papéis sociais. Souza, 2015, página 1. Eu posso, né, como eu falei, quando vem na minha realidade em casa, eu não tenho aquela opção de panela para mim comer, para mim cozinhar, então a criança, através da brincadeira, vai imaginar, e o professor tem que ter aquela sensibilidade, de certa forma, para entender até como ela se comporta durante aquela brincadeira, e de certa forma ser um agente transformador para poder ensinar que essa dificuldade, essa necessidade de agredir, não precisa ser assim. Então, um marco metodológico. A metodologia aplicada neste trabalho foi baseada na pesquisa bibliográfica através de pesquisas em livros, revistas, sites da internet, entre outros, entrevista com professora do Jardim 1, de anos iniciais, através de um questionário aberto, pré-estabelecido e de observação dos alunos no período XX. Segundo Gil, 91, página 48, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos relacionados com o estudo em questão. Sendo assim, na relação da pesquisa, então bibliográfica, foram utilizados, né, os seguintes procedimentos técnicos: uma seleção bibliográfica, leitura de material, análise e reflexão crítica sobre o material que foi selecionado, exposição dos resultados obtidos através do texto escrito, que é a prática, o texto escrito. E o que é a nossa prática como professor? É a exerção na sala de aula, é ver aquele monte de seres com pensamentos, ideias, experiências, histórias de vidas diferentes, necessidades físicas, mentais, psicológicas diferentes, com deficiências, com espectro autismo, portador de Down. E nós precisamos saber lidar, nós precisamos saber fazer a diferença. É necessário para que a aprendizagem aconteça. Faz parte do dia a dia do professor. Dando continuidade, então, pessoal, vou falar um pouquinho, né, para também não se tornar tão repetitivo, porque as estratégias... Ai, meu cabelo aqui. Porque as estratégias são mais ou menos as mesmas, tá? Embasada, então, para falar dos anos iniciais, num artigo científico, tá? Na revista científica multidisciplinar, tá? Onde também, através do estudo, né, buscou demonstrar os inúmeros aspectos positivos para o ensino nas séries iniciais do lúdico. A abordagem científica do tema o consolida no mundo acadêmico, o que posteriormente gera embasamentos cada vez mais concretos dos aspectos atinentes ao método lúdico. É válido ressaltar que o mundo lúdico está se desenvolvendo juntamente com a sociedade. O brinquedo, a brincadeira e o jogo são instrumentos modeladores das características íntimas de cada educando. O professor de educação física, ao introduzir em suas aulas a aprendizagem através da ludicidade, não só proporciona diversos aspectos positivos já elencados, mas também propicia às crianças uma atividade prazerosa, corriqueiramente própria da infância. Nós, professoras, né, alunas do curso normal, formadas no curso normal, nós temos, né, a possibilidade de dar aula, como eu falei, na educação infantil e nos anos iniciais, 1º a 4º ano ou 1º ao 5º ano, depende de como já está funcionando, né, no município essa questão do professor, se é um só, se são vários já no 5º ano. Né, meu filho estuda numa escola particular, então desde o 5º ano eles já passam a ter a oferta, né, de vários professores. Né, já no município ainda é um único professor nessa sala de aula.
Então você é professor de português, de matemática, de ciências, de história, de geografia, de artes, de ensino religioso. Olha quanta responsabilidade, hein? E com a BNCC, hoje, a nossa responsabilidade é integrar esses conteúdos, começando com um foco, né? Que antes a gente falava lá do mundo, mas a criança não sabe onde ela vive. Então, com o foco ali, né, da nossa comunidade escolar, arredores da escola, bairro, cidade, a cultura, né, do nosso estado e o país. Mas nós precisamos iniciar com a nossa realidade ali. E cada professor, né, no caso a gente, em cada disciplina que nós vamos dar a aula, que elas são, né, integradas, nós precisamos nos preparar para essa ludicidade em todas essas disciplinas, para criarmos vivências, experiências e assim a aprendizagem. Ao resgatar brincadeiras tradicionais, como pique-esconde, pega-pega, pular corda, dentre outras, o professor demonstra às crianças as possibilidades extratecnológicas, porque nos dias atuais os brinquedos são o principal meio das crianças se divertirem. Porém, tais instrumentos podem não ser a opção mais saudável ou que melhor desenvolva os aspectos fundamentais da criança. Assim, mais uma vez a ludicidade mostra sua importância, sendo um meio de demonstração de brincadeiras antigas, muitas vezes esquecidas pela vinda da era eletrônica. Os jogos e as brincadeiras são instrumentos pedagógicos para o desenvolvimento de potencialidades. O professor, né, deve trabalhar como um provedor do ensino lúdico, sendo um mediador para que não haja cobranças excessivas e um convívio prazeroso durante as aulas. Então, pessoal, relacionando isso também aos anos iniciais, né, para ver se a gente termina essa parte da ludicidade hoje e eu possa ali apresentar a confecção de alguns materiais e entrar em outros assuntos ali também da parte teórica, ressaltando autores e o quanto eles já vinham, né, falando sobre a ludicidade, né? É bem isso, né? O lúdico é essencial no mundo infantil e perpetua por toda a vida do ser humano, por toda a nossa vida. Então, o faz de conta e a realidade se correlacionam, porque os jogos e as brincadeiras, né, fazem parte tanto do mundo infantil quanto da realidade. E a atividade lúdica funciona como um elo integrador dos aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. Isso a gente já viu falando lá na educação infantil. Porque naturalmente a criança já tem o impulso de brincar. E quando essa vontade é interligada com a aprendizagem, o estudo vai se tornar prazeroso e vai ser realizado de uma forma intensa e abrangente, segundo Malaquias, lá em 2013. Não importa a idade cronológica, a ludicidade sempre estará presente na vida do ser humano. O método lúdico não deve ser entendido apenas como momentos de prazer e diversão, mas sim instantes de desenvolvimento criativo, interação social e maior domínio lógico, motor, cognitivo e afetivo. Yavorsky. Aí, pessoal, a gente se pensa, né? A gente lê tanto, ouve tanto, tem tantos autores, né? Falando sobre a ludicidade, sobre a importância da ludicidade, o que é ludicidade, como apresentei para vocês hoje, né? E o quanto faz parte essa ludicidade para educação corporal, para o movimento, para o social, para o psicológico, para o afetivo, para o motor, para que haja aprendizagem de uma forma prazerosa e divertida, envolvente. Nós precisamos envolver nosso aluno. O desenvolvimento humano busca interferências do mundo externo para sua formação. E a educação física é uma matéria que às vezes a gente, é jogar vôlei, é jogar futebol. Não,
ela surge como um instrumento de um desenvolvimento biológico humano, acentuando as percepções corporais e sensoriais, ao mesmo tempo em que desenvolve aspectos psicológicos. O que eu quero dizer com isso, então, gente? Que nós devemos englobar, né, todas as disciplinas em busca do conhecimento para nós e da transmissão do conhecimento com experiências proveitosas que se tornem aprendizagem para os nossos alunos. Né? Nós alunas, porque eu também sou aluna do curso de graduação, vocês, né, para quem estou direcionando esse curso de extensão, alunos do curso normal, olhem dentro da sala de aula mesmo de vocês, tem ludicidade na aprendizagem que vocês estão recebendo? Está sendo interessante o que vocês estão aprendendo? Vocês estão conseguindo ter aprendizagem do jeito que estão fornecendo aprendizagem para vocês, do jeito que estão possibilitando com que essa aprendizagem sobre como ser professor, que os ensina a ser professor, ela está sendo proveitosa? Ela é lúdica? É assim que tu vai querer fazer lá na tua sala de aula? É dessa forma que tu vai querer fazer lá no teu estágio? Ou não? Eu vou ter o estágio, eu vou ter um planejamento, mas eu nem conheço a turma, eu vou ter um planejamento, será que vai dar? No teu primeiro planejamento, tu também vai fazer uma sondagem, até para ver, conhecer a realidade daquela sala de aula e te possibilitar que tu se reinvente e que se o outro plano que tu tinha, porque no meu, né, na época que eu fiz o estágio, tu já mostrava ali o plano que tu ia antes, às vezes, né, até tantos planos de aula. Só que a nossa realidade hoje é bem diferente. E quando vê, tu tem aquele teu planejamento lá elaborado e tu vai te deparar, né, ali com um aluno espectro autista, com um aluno que tem uma dificuldade motor, daí tu vai deixar aquele aluno sentado na sala de aula lá sem fazer nada. Ou com um lápis na mão riscando, ou se ele fica lá deitadinho, viajando lá no mundo dos pensamentos, das emoções, lá. Tu vai deixar ele lá escorado, olhando, imaginando? Não, ali na hora tu vai precisar te reinventar e tu vai acrescentar isso depois lá no teu planejamento. Porque nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos fazer a aprendizagem acontecer, nós precisamos integrar os alunos, nós precisamos proporcionar experiências agradáveis, prazerosas, para que a aprendizagem aconteça, para que a gente consiga se realizar na profissão, para a gente conseguir, dentro das limitações da nossa realidade, utilizando das teorias que nos dão força, que nos dão ideia, realizarmos uma prática que tenha efetividade, uma prática influenciadora, motivadora, eficaz. Porque independente da profissão, eu sou bem sincera, a gente tem que sempre dar o melhor. Eu sempre vesti a camiseta nos lugares onde eu trabalhei antes de ser a sala de aula. E às vezes isso te frustra porque tu veste a camiseta e tu não é correspondido daquela maneira pelo teu público, né, pelo patrão, pelos teus colegas, pelos teus alunos, falando, né, no nosso caso, no caso de vocês que estão estudando, né, estudantes do curso normal, que estão se preparando para serem professoras, para entrar no mercado de trabalho com crianças. A nossa profissão, vou dizer mais uma vez, gente, é extremamente importante, é de suma importância.
A nossa profissão é muito, muito, muito necessária para modificar as coisas que não estão certo, gente. E por isso eu digo, e digo até assim, ó, me emociona. Porque a gente se depara com tanta coisa triste, com injustiças que tu vê na TV, mas isso acontece dentro da tua sala de aula. Tem criança que passa fome, passa frio. Tem criança às vezes que não tem o mínimo necessário. Em vista dos anos assim que eu tive contato com escola, eu sei que hoje, né, aqui pelo menos a nível do município onde eu moro, já é mais assim, contado nos dedos, mas tu vai encontrar na tua sala de aula. Vocês vão encontrar. E isso dói, machuca mesmo, como um autor disse, arde os olhos. E não é pela criança estar suja que arde os olhos, gente, porque a gente não pode ser assim também. Arde os olhos a realidade que tu tá vendo, tu saber que em 2020 isso ainda acontece. E como eu digo, a começar pela sala de aula que tu encontra às vezes para lecionar, gente. Pelo jeito da classe, pela cadeira escapurengada, pelo quadro lá furado, pelo giz, porque a escola compra o giz lá mais barato, porque é o que o dinheiro que a escola recebe consegue comprar. Dói. Dói, dói, dói. Mais uma vez eu vou dizer, da vontade de botar no braço e trazer para casa. Mas nós precisamos ser fortes, mantermos a postura de que nós vamos conseguir modificar pelo menos um pouco. Cito como exemplo, né, na minha turma, né, numa turma que eu tive, de um segundo ano, que daí eu consegui, assim, tem um projeto no município que eles levam, né, antes de chegar ali o frio do inverno, eles vão até a escola, levam, né, roupas ali, então tem tipo um brechó ali para as crianças, né, escolherem, ou a família pode ir ali para escolher roupinha para criança. E daí na minha turma tinha alguns que, a situação tava, meu Deus do céu, doída. E daí eu conversei com ele, eu disse, mas não tem mais roupinha que dê para essas crianças assim nessa idade. E o pessoal chegou lá no outro dia com uma enorme de uma sacola de roupas, tipo, mais destinadas, então, àquela faixa etária ali das crianças, gente. Aquilo foi uma loucura. E na hora tinha uns que já vestiam aquela básica, meio esgameladinha lá, já mais limpinha, remendadinha, era doação, então eram coisas bem assim, né, que estavam cuidadas, reformadas, vamos dizer assim, e já não tiraram mais do corpo porque eles tinham frio. E já botaram a meia porque eles estavam de tênisinho, sem meia no pé. Como tu não vai te comover? Como isso não vai doer? Como tu não vai pedir ajuda? Tá, pessoal? Beijo, esse professor, meu Deus. É mágico, é transformador, mas a gente precisa ter esse olhar aqui. Não precisa ser tão chorona e emotiva como eu, tá? Mas a gente precisa ter esse olhar para conseguir transformar e fazer a diferença. Nós precisamos transformar e fazer a diferença.